Oiê! Hoje eu queria conversar uma coisa com vocês. Eu estava aqui, passou um vídeo na minha For You de uma mãe com um filho gay. Ela falou assim, a apresentadora perguntou pra ela que o filho questionou que a mãe nunca deu um abraço nele. A mãe falou que odiava o próprio filho pela condição em que o filho vivia. E essa pessoa se dizia uma pessoa cristã da igreja, né? E o título do vídeo dizia, o que os religiosos ensinam, né? Os que os religiosos ensinam, só esqueceram de ensinar o amor. E eu parei para refletir sobre esse vídeo e eu vi ali que quando aquelas pessoas queriam apedrejar a prostituta, sabe? Quando queriam apedrejar aquela prostituta porque ela tinha sido pego no ato de adultério. Quando a outra prostituta lá na casa de Simão, que chegou, derramou o óleo, sabe? Ali, quando Jesus libertou aquela pessoa daqueles espíritos imundos, sabe? O evangelho de Jesus, ele é um evangelho de perdão. E a Bíblia fala de muitas coisas que a gente tem que seguir. Mas Deus deixou, os dois principais mandamentos que Jesus deixou é amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a única vez que Jesus foi ríspido com alguém, que relata na Bíblia, ele não foi ríspido com a prostituta, ele não foi ríspido com o ladrão, ele não foi ríspido, né, com os enfermos, com os assassinos. Ele não foi ríspido com nenhuma dessas pessoas. A única pessoa que Jesus foi ríspida foram com os fariseus, que estavam nas igrejas, que pregavam a palavra, que diziam que oravam e que jejuavam. Nós estamos assim, que eles falaram com Jesus. Nós estamos na igreja todos os dias. Nós pregamos, em teu nome nós expulsamos demônios. Nós não matamos, nós não roubamos, nós não nos prostituímos. Aí Jesus falou o quê? Raça de víboras, apartai-vos de mim. Conhecem as escrituras, estão nas igrejas todos os dias, mas são desprovidos de amor. E como alguém, e a própria palavra de Deus diz, que se você não é capaz de amar o seu irmão que você vê, você quando fala que ama a Deus, você é mentiroso. Uma pessoa que não ama um gay, que não ama um assassino, que não ama um mentiroso, que não ama aquele que te trai, que te fere, você não pode amar a Deus. Se você não vê, se você vê e não perdoa e não ama, não acolhe. O evangelho de Jesus era um evangelho de acolhimento. E hoje em dia as igrejas elas querem botar pra fora. Se você peca, eles querem te botar pra fora. Se você erra, eles querem te botar pra fora. Lugar de doente é no hospital. A própria palavra diz, os sãos não precisam de médico. Jesus veio para os doentes, para aqueles que estão com as almas feridas, por muitas vezes serem rejeitados, serem criticados. Quando precisam de um apoio, o que a gente faz? A gente repele, a gente empurra para trás. Não queremos gay na nossa casa, não queremos prostitutas na nossa casa, não queremos assassinos, não queremos os ladrões. Queremos os justos, os santos, os corretos, os limpos, aqueles que não pecam. Em teu nome nós não pecamos, Jesus. Nós expulsamos demônios. Jesus está aí. Jesus está quando uma mãe fala que ela não pode aceitar um filho. Ela não pode acolher. Se uma mãe tem essa capacidade, essa coragem, isso é um atrevimento, uma falta de amor de alguém que saiu de dentro dela. E até mesmo um pai, que é preciso para que o filho seja concebido, eu não aceito. Como se as pessoas dependessem da aceitação de alguém. Eu tenho que aceitar, eu tenho que fazer isso, se eu não aceito, isso eu não aceito, eu não aceito isso e eu não aceito isso. E nós criamos um ambiente em que as pessoas têm que satisfazer as nossas vontades, os nossos gostos, andar como nós queremos, falar como nós queremos. Vestir como nós queremos vestir. Não ande com fulano. Não se vista como fulano. Não vá em tal lugar. Esse é o evangelho de Jesus. Jesus não se prendia a lugares. Jesus, ele andava
Todo o Testamento, todo o Novo Testamento vai falar que Jesus ele ia passando, ele ia ao encontro daquelas pessoas que estavam, que precisavam de um encontro com ele. Tinham as sinagogas, tinham os cultos religiosos naquela época. Jesus poderia se limitar ali dentro do templo, pregando a palavra, né? Ensinando para quem já sabia, mas não praticava. E a minha vida toda eu briguei por isso, pelo amor, porque eu não compreendia a atitude de algumas pessoas. Eu não aceito. Aqui não. Aqui não. Não vai andar com fulano, não vai... Aqui não. Não. Isso não. Não foi o que eu sonhei, o que eu planejei. Não foi o que eu esperei. Sabe? E a gente vai rejeitando as pessoas. E vai fazendo das pessoas reféns. E causando dor e sofrimento. Muitas vezes vindo dos próprios parentes, dos laços sanguíneos. São os que mais ferem as pessoas. Se você for questionar essas pessoas, a maior parte das feridas dela vai falar de alguém próximo. Talvez de um pai, de uma mãe, de um irmão. Porque eles acham que o que é certo, eles pegam partes daquilo que eles acham que é certo, que eles pegam coisas isoladas para dizer aquilo que é certo. E esquecem do principal. Porque se eu desejar que você seja morto, se eu desejar que você esteja assaltado, se eu desejar que você esteja espancado, se eu desejar que você vá pra rua e fique na miséria, é o que eu desejo pra mim, amar o próximo como a ti mesmo. Do que adianta você estar na igreja todos os dias? Se você chega em casa, você trata o seu filho como um cachorro. Se você passa na rua, você xinga o seu filho, ou o seu primo, o seu vizinho, um colega seu. Não, mas eu sou pastor. Não, eu tô na igreja, eu canto. Eu canto na igreja, eu tô na igreja. Mas não é capaz de amar. Eu venho falar que ama a Deus. Jesus deixou os ensinamentos, a Bíblia ela é muito clara. As pessoas não querem entender o que está escrito ali. Elas leem, elas entendem, elas compreendem, mas elas não aceitam, porque eu não aceito isso. E Jesus? Ele é obrigado a aceitar você mentindo? Você traindo a sua esposa? Traindo o seu esposo? Você difamando, você muitas vezes roubando, se prostituindo, porque a gente se prostitui no olhar. Quando passa um homem a gente olha, quando passa uma mulher e a gente olha pelas ruas, são desejos incontroláveis, assim como a batida do nosso coração, o ar que entra dentro dos nossos pulmões, são coisas involuntárias do nosso corpo e da nossa natureza. Então Jesus não é obrigado a aceitar você com a sua mentira, você sendo desonesto nos seus negócios, você roubando, você lesando, você mentindo para ter lucro próprio. Isso Jesus é obrigado a aceitar? E as outras pessoas também? Porque a sociedade não aceita? Jesus veio para os rejeitados, ele não veio para aqueles que estavam... Porque Jesus, quando veio ao mundo, ele podia ficar na sinagoga. Não, ele veio para os feridos, para os coxos. Ele falou, os sãos não precisam de médicos. Mas ele falou, ele foi muito taxativo. A única vez que Jesus ficou irado foi com os fariseus. Ele falou, vocês são desprovidos de amor. Queremos o perdão para nós. Queremos. Eu quero ser perdoado dos meus pecados de prostituição, dos meus pecados de roubo, de assassinato até mesmo de palavras. Às vezes não é físico, mas de palavras. Eu quero que ele me perdoe quando eu cobiço a mulher do próximo, ou o homem do próximo. Quando eu minto. Quando eu sou desonesto, pra mim a misericórdia tem que chegar aí. E Jesus, quando chega na minha vida, ele apaga o meu passado. Eu sou uma nova criatura. É mesmo uma nova criatura? Tá amando? Outro dia eu falei com Jesus, falei, Jesus, eu preciso perdoar os meus inimigos. É difícil, é dolorido perdoar aquele que te ofende, aquele que te machuca, que te rouba, que te lesa, que te engana, que te trai. É difícil, mas eu falei, eu preciso. Não porque eu quero, Jesus, porque é um mandamento, é uma ordem, tá acima do meu querer, tá acima da minha vontade. Porque a minha vontade é odiar, a minha vontade é matar, a minha vontade é roubar, a minha vontade é prostituir. Mas isso está acima, porque é um mandamento. E as pessoas não querem seguir o mandamento de Jesus. Ele não falou para você fazer isso quando você estiver bem, quando a pessoa te agradar. Não. Ele falou, é uma obrigação. Faça querendo ou não. E eu queria deixar essa reflexão pra você nesse dia
Talvez você seja uma pessoa assim. E é a hora de você mudar.